Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. A gente está falando sobre, né, no pilar espiritual, que nós entendemos que a vida tem o pilar material, né? O pilar material envolve atividade física, equilíbrio, alimentação, sono, envolve lazer também, viagens, tempo em família, então o pilar da vida material, né? A gente tem o pilar espiritual, que é o que trata da parte espiritual, né? No nosso caso, a gente está falando aqui do Evangelho de Mateus no momento, né? E a gente vai estar vendo, falando de Mateus 9, né? Incentivo você a fazer a leitura corrida de Mateus 9, vou destacar alguns pontos para o vídeo não ficar muito longo, né? E assim, gente, o Evangelho de Mateus começa falando aqui da cura de um paralítico, né? Primeiramente, esse paralítico, ele estava lá, comenta aqui, né, entrando num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eles trouxeram um paralítico deitado num leito. E ele, num primeiro momento, ele fala ali, filhos, perdoados estão os teus pecados. Aí ele foi criticado pelos fariseus, né, pelo pessoal da religião, que era muito formal, muito didático, né? E ele pegou e falou assim, olha, eu vou dizer mais ainda, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, eu te digo, levanta e anda, né? Então ele tinha autoridade, né? Então essa é a característica de Jesus. Jesus não era apenas um mestre teórico, ele era um mestre da prática, né? E eu acredito assim que essa é uma característica. E a multidão ficou atônica com aquilo, né? Aí ali na sequência fala do chamado de Mateus, né? Ele falou assim, ele viu um homem chamado Mateus sentado, falou, vem e segue-me. E Jesus está falando para você também, né? Quer me seguir? Vem, segue-me. Tá com problema também, falando ali do paralítico, Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, né? Ele diz para você também aí que está prostrado aí nas suas enfermidades, nas suas dificuldades, né? Levanta-te, anda, põe-te a postos, creia na minha palavra, né? A palavra de Deus, eu entendo que ela é assim, ela não é apenas uma teoria, embora também o seja. Ela é também a prática e ela é vida. E Deus dá autoridade, não só a mim, mas a você, de agir mediante a palavra e de ver acontecer milagres na nossa vida. Na sequência aqui, Jesus aqui, ele come com os pecadores, aí ele foi criticado. Nossa, mas como que esse homem come com os pecadores? E aí no final aqui, no versículo 13, ele fala o seguinte, né? Ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento, né? Então é uma parte assim que ele não está muito preocupado com as aparências, com as coisas todas. Ele estava preocupado em agir e perdoar as pessoas, né? Na sequência ele fala sobre o jejum, aqui do versículo 14 em diante, e aí ele também é criticado pelos fariseus porque disseram assim, por que nós jejuamos e os teus discípulos não? Né? Então sempre ele era, você vê que o contexto aqui sempre estava a religião do momento ali, a formalidade, as aparências, né? As pessoas não estavam vivendo um tipo de totalmente alienados da vida, do poder de Deus. Era uma coisa didática, formal, né? E aí ele falou assim, olha, não pode. Ele fala assim, olha, respondeu, por acaso pode estar triste o convidado para o casamento enquanto o noivo estará com eles? Dias, porém, virão que o noivo será tirado, e nesse dia vocês hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, no contrário, rompendo-se os odres, derrame-se o vinho. Eu fiquei assim meio confuso, mas o que seria isso, né? Fazendo algumas pesquisas, eu vi que o vinho novo, ele significa a graça, né? Sei lá, claro, tem várias maneiras de pensar, de ver, mas assim, basicamente na minha pesquisa foi isso, ele significa a graça, o Novo Testamento, um novo, né? Era uma nova forma, uma nova mentalidade. E o vinho velho é aquilo que era velho, que eles estavam tentando interpretar. Um novo tempo veio, né? Um novo tempo em que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus estava no meio dele, eles não estavam vendo. Então, isso significa essa questão, né?
Hoje é chegado o reino de Deus, um novo reino, um reino onde Deus opera. É uma coisa nova, não era um reino material que os judeus esperavam naquele momento, né? Na sequência vai falar da a cura de uma mulher enferma, né? Uma mulher que há muito tempo, também muitos anos vinha padecendo com hemorragia, né? E ela veio e tocou nele, né? E Jesus assim viu que saiu virtude dele, e falou, aí ele viu a mulher, creu e foi curada. Ele falou, vai filha, a tua fé te salvou. E aí também Deus traz para nós aqui, para mim, para você, dizendo assim, meu filho, se a tua fé for grande, toca na orla do meu vestido, né? Sente você aí a orla do poder de Deus, depende somente da tua fé, da minha fé, da nossa fé. Todos nós temos aí coisas a enfrentar, né? Mas o Jesus, ele não é só uma pessoa, um sinônimo, ele deu autoridade para a gente pisar serpentes, escorpiões, e não é somente para um super discípulo, um super apóstolo. Ele falou, não, ao que crer, pisarão, né, serpentes, né, escorpiões, meu nome, falarão nova língua, expulsarão demônios, né? E nós podemos declarar pela fé que a gente está num momento. Eu estou aqui no carro gravando, não, chegou uma pessoa aqui, queria falar com a minha esposa, já encontrou a minha esposa ali. E a gente está num momento que Deus faz obras igual outrora, né? Então não tem como a gente acreditar que Jesus é um Jesus só de outrora. Ele é um Jesus de hoje, né? Pessoal, aqui também, ele faz obra hoje, cura hoje, expulsa demônio hoje, é só a gente crer. E na sequência fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? Aí acharam, reclamaram, tendo ele chegado à casa do chefe, e vendo que os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, né? E riam-se dele, mas afastando-se o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Ou seja, Jesus chegou num lugar, porque a menina estava morta, você vai ler com o tempo isso aí no Evangelho, né? E ele fez essa obra, né? Achavam que a menina estava morta, e ela, simplesmente o Senhor Jesus ressuscitou ela. Na sequência fala de mais uma cura, a cura de 2 cegos, né? E falou, tem compaixão de nós, filho de Davi. Né? E ele perguntou, você creem que eu posso fazer isso? Eu falei, sim, Senhor, nós cremos, né? E ele pegou, faça-se conforme a vossa fé. Então o Senhor, ele atua de acordo com a nossa fé. Então assim, será que nós podemos crer no poder de Deus agora? Você crê aí no poder de Deus para afastar essa enfermidade física, psicológica, né? Essa dificuldade, essa ansiedade, essa preocupação que está na sua vida? Creia e seja feito segundo a nossa fé. Vamos dizer assim como esse cego, sim, Senhor, eu creio, Senhor, né? E aí na sequência fala também da cura de um mudo, endemoniado, blasfemo, né? Que estava atormentado durante muito tempo. E ele falou, e o Senhor expulsou, e expelido o demônio, o mudo falou e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Então, mais um milagre também. E no final ele viu, percorria toda a cidade de povoado, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então, se dirigindo aos seus discípulos, se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí o Senhor aqui ele faz um chamado para mim e para você, né? A seara é grande, tem muita gente sofrendo, e a solução está em Cristo. Né? A gente estuda, a gente, né, aprende uma profissão, a gente faz o que está no nosso alcance, mas os problemas espirituais, na verdade, o mundo jaz no maligno, e muitas pessoas estão perecendo de coisas que são espirituais, que vai além da ciência, embora a ciência seja boa, embora estudar seja bom, embora ter uma profissão seja boa. Tem coisas que vai além do natural.
E aí o Senhor está precisando de trabalhadores, né? E o Senhor quer libertar você, o Senhor quer abençoar você, o Senhor quer abençoar aqueles que creem e quer também fazer dessas pessoas abençoadas por Deus, por Ele próprio, poderoso e forte para anunciar o Evangelho também. Eu quero fazer uma pergunta para você, aí no seu coração, a palavra de Deus fala assim, né? Que se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você quer ser salvo? Confessa Jesus como teu Senhor, creia de coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Entra no meu coração e na minha vida, habita aqui, afasta todo mal, entra no meu coração, eu quero te seguir, eu aceito o teu chamado, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com alegria, com sinceridade, eu te convido a buscar, a ler de novo Mateus 9 em casa, e depois todos os dias pelo menos um capítulo, e ter uma vida com Deus. E também procurar uma organização cristã, né, uma igreja. Eu sempre digo, eu entendo que tem a igreja orgânica, que é aquela que crê, na hora que crê, onde quer que esteja. Isso independente das igrejas organizadas. Mas as igrejas organizadas também são um ajuntamento de irmãos contínuo, onde você pode ter comunhão, você pode entender o teu chamado, pode servir em comunidade, pode, né, estar em família, com os pais, ou com teus filhos, enfim, né, com outros irmãos, e se incentivando a prática da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te prospere, nos vemos mais para frente. Fica com Deus.